Paz do Senhor, igreja. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de como você está vendo esse vídeo, o horário. Vamos estar dando início à escola, mais uma escola dominical, amém? E hoje o título da nossa aula será João Batista, testemunha da luz. Vamos iniciar com uma oração, amém? Senhor, muito obrigado por esse dia, Senhor. Que seja um dia abençoado, ó Pai, esse dia que estamos aqui na Tua aula, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, esteja abençoando o nosso coração, nosso entendimento, nossa cabeça, ó Pai, para que possamos entender em sua completude, ó Pai, a Tua palavra, a Tua obra, o Teu amor, o Teu carinho, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, usa-me, ó Pai, apenas como canal Teu, ó Pai, que tudo seja dito, seja vindo de Ti, ó Pai, e que Tu cresça, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus eu lhe peço e lhe agradeço. Amém. Amém. João Batista, testemunha da luz. Vamos estar lendo o texto básico que é em João 1, do 15 ao 31. Que diz assim: João dá testemunho dele. Ele exclama: Este é aquele a quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos a sua plenitude, graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto ao Pai o tornou conhecido. Este foi o testemunho de João, quando os judeus da Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou, declarou abertamente: Não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: Então, quem é você? É Elias? Ele disse: Não sou. É o profeta? Ele respondeu: Não. Finalmente perguntaram: Quem é você? Dê-nos uma resposta para que a levemos àquele que nos enviaram, que diz acerca de si próprio. João respondeu com a palavra do profeta Isaías: Eu sou aquele que chama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no: Então, por que você batiza, se não é Cristo, nem Elias e nem o profeta? Respondeu João: Eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, e não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele em quem me referi, quando disse: Vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado em Israel. Amém? Palavra do Senhor. Essa palavra aqui é linda demais, é uma história linda demais. E a gente vai entrar nessa história juntos, amém? Preparei aqui, para a gente estar acompanhando junto essa leitura, amém? Vou estar lendo e vocês acompanhem. Se quiserem pausar o vídeo para estar anotando, podem pausar. Podem também anotar as referências bíblicas para estar pesquisando e estudando e completando esses ensinamentos. Após a leitura, estarei dando a conclusão, amém? Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunho para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos vierem a crer por intermédio dele. É assim que o evangelista João nos apresenta João Batista, revelando-nos a grandiosidade do ministério deste homem, que se dizia pequeno diante da grandiosidade de Deus. João Batista é precursor do ministério público de Jesus. Ele mesmo afirmou isso:
Eu sou a voz que clama no deserto, endireitai os caminhos do Senhor, como disse o profeta Isaías. A profecia a que se refere João, ele é apresentado como testemunha da luz, que veio para anunciar o Verbo de Deus, Jesus Cristo. João foi chamado de Batista, o que batizava, para enfatizar o ministério que recebera, que era o batismo. Ele reinterpreta os banhos da purificação da religião judaica, estabelecendo o batismo como um ato simbólico para apresentar o desejo de iniciar uma nova vida a partir do arrependimento. João Batista é de linhagem sacerdotal, filho do sacerdote Zacarias, e foi concebido como um milagre de Deus, pois sua mãe Isabel era estéril. Referência lá em Lucas 1:8-17. Como eu disse, é bom anotar, depois estar estudando e lendo, né? E aí vai acrescentar muito no conhecimento da história de João, amém? Do João Batista. Desde o ventre foi consagrado como nazireu, à semelhança de Sansão, como já temos também aula sobre Sansão aqui, amém? E com a predição do seu nascimento, foi também anunciado sua tarefa no meio do povo de Deus, converter muitos filhos de Israel ao Senhor, habilitando para Deus um povo preparado. Lucas relata detalhadamente fatos referentes ao seu nascimento, que se deu na região montanhosa de Judá, e informa que ele viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se em Israel. Atuando na região Judéia, João batizava no Rio Jordão. Suas mensagens tinham um tom profético, à semelhança dos profetas do Antigo Testamento, e anunciava o arrependimento dos pecados, a proximidade do reino de Deus e o juízo do Senhor, com discursos fortes e radicais, chegando a chamar muitos fariseus e saduceus de raça de víboras. A novidade de João era que esse juízo de Deus viria com castigo e era iminente. Em pouco tempo, Deus mesmo iria castigar com fogo todos que não se arrependessem dos seus pecados. No entanto, havia a possibilidade de encarar esse castigo de Deus havia a possibilidade de escapar deste castigo de Deus, se a pessoa se arrepender de seus pecados e se dispuser à mudança de atitudes de vida em relação a outras pessoas. João reconheceu seu papel de precursor do Messias, anunciando a sua vinda, pois dele o reconhecendo-o como superior. Além de preparar o caminho de Jesus, ele realizou o seu batismo e confirmou ser Jesus, o Cordeiro de Deus, abrindo de alguma forma o caminho para o ministério terreno do Mestre. A severidade de sua mensagem, dirigida a todas as pessoas sem temor diante de suas posições sociais ou religiosas, o levou à prisão. Isto se deu pela denúncia e repreensão feitas a Herodes, o tetrarca, que vivia em relação pecaminosa e proibida com sua cunhada Herodias, mulher do seu irmão. Foi a mando dela que Herodes ordenou a morte de João Batista. Jesus deu testemunho acerca deste homem e dedicou a sua vida a cumprir o propósito de Deus, confirmando seu chamado à autoridade espiritual. Entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior que João Batista. Porém, afirma o Senhor, o menor no reino dos céus é o maior que ele. Olha que lindo como que Jesus se refere a João Batista. Vamos lá, palavra que ilumina. A vida e testemunho de João Batista nos desafiam em muitos aspectos. Ele foi fiel ao propósito estabelecido por Deus com o nascimento, teve uma vida simples, saiu do conforto da vida familiar e deixou a segurança do templo, dedicou-se à oração e ao jejum.
foi ousado e corajoso no anúncio da mensagem que proferia, sem fazer acepção de pessoas. Pagou com a própria vida pela fidelidade aos princípios do reino dos céus, que foi chamado para anunciar. Entre muitas lições podemos tirar de sua história, destacamos: a autoridade espiritual nos é dada para honrar aquele que nos envia. Ainda hoje, Deus nos reveste de autoridade e de dons para um propósito, seja de ensino, de pregação da palavra, de exortação, de consolo e socorro. Se desempenharmos nossa missão com afinco, certamente encontraremos pessoas que se admiram com a nossa atuação. Mas é importante lembrar que a glória de tudo é do Senhor e atribuir a Ele o sucesso de nossos feitos. Como João, precisamos testemunhar que maior é aquele que nos enviou, tanto em poder como em graça e amor. A oração e o jejum fazem parte da disciplina do homem e da mulher de Deus. Os evangelhos relatam a prática de oração de João e seus discípulos. Muito do que é possível realizar em termos de ministério e missão só é possível com a vida de oração consagrada totalmente a Deus. Ser fiel à mensagem do Evangelho pode trazer dificuldades a reações negativas. João incomodou muitas pessoas com a sua mensagem, especialmente porque era de exortação e denúncia. O fato era de anunciar o juízo de Deus, não significava que ele não tinha amor, mas porque se importava antes de agradar a Deus do que as pessoas. Deve ser assim conosco ainda hoje. A respeito das reações negativas e de posições das pessoas, temos que ser fiéis à mensagem do Senhor. Nos manda anunciar, mesmo que ela não fora tão agradável a ser anunciada e ouvida. A mensagem de arrependimento ainda é para os dias de hoje. Jesus veio revelar a graça e o amor de Deus e se ofereceu em sacrifícios pelos pecados da humanidade. Mas para viver o perdão e a vida eterna, ainda é preciso arrependimento e conversão. Nova vida. O reino dos céus continua próximo, tanto em relação à acessibilidade quanto ao tempo que será estabelecido permanentemente. Para fazer parte dele é preciso arrepender-se dos pecados e viver o amor de Deus, praticando sua palavra. Vale considerar ainda que no ministério cristão muitas vezes nossa tarefa é preparar o caminho para que outras pessoas desenvolvam sua obra. Nesse sentido, podemos nos lembrar do ensino de Paulo: uma pessoa planta, outra rega, e Deus dá o crescimento. Amém? Ainda hoje, somos chamados e chamadas para preparar o caminho do Senhor e anunciar sua salvação, e testemunhar o poder do Evangelho de Cristo. João Batista nos inspira a responder esse chamado com fé, simplicidade e ousadia, dando glória a quem é devido, o Senhor Jesus. E estarei também fazendo a minha conclusão. Amém? Amém, igreja. Para concluir nosso estudo de hoje, eu venho falar aqui da importância que é você ter uma vida entregue ao Senhor. Amém? O que eu vou falar aqui serve muito para a minha vida também, porque eu não tenho vivido tudo que Deus quer que eu viva. João Batista, ele era um homem que ele poderia viver no templo, com regalias de sacerdote, ele era um nazireu, assim como Sansão foi. E Sansão falhou muito na vida dele como nazireu, porém ele ainda tinha as bênçãos do Senhor sobre ele. Então, ele foi por um caminho totalmente diferente, ele se entregou totalmente a Deus, ele foi para o deserto, amém? Quando começou a sua obra, João Batista não precisou ir até as pessoas para que ele pudesse pregar. As pessoas iam até ele e ele as batizava no Rio Jordão. E ele era tão grande naquele contexto histórico ali que ele era questionado, sendo Elias, né? Se ele era o próprio Cristo. E ele, com sua grandiosidade, grande humildade,
Ele falou que maior que está por vir. Amém? E por mais que todos aqueles que estavam aclamando ele não quis ser maior do que Jesus Cristo. Ele não quis aparecer. A única coisa que ele queria era ser a voz que clama no deserto. Amém? Então, João Batista, ele nos ensina como que a gente pode ter a visão de Deus para nós como sucesso. Amém? Então, como que Deus vê você? Qual é a opinião de Deus sobre sua vida? O que Jesus falaria sobre você? Eu sei que Jesus não falaria grandes coisas assim, mas sobre João Batista ele falou que nascido de mulher, nascido da barriga de uma mulher, não há ninguém maior do que João Batista. Meu Deus, que bênção é essa? Que isso que João Batista viveu em sua vida. Ter isso do próprio Cristo falar sobre ele, né? E eu fico pensando, já pensou? Eu, Demanchezinho, Jesus olhar para mim e falar, esse menino é bom. Isso para mim já basta para ter extrema felicidade no reino. Amém? Porque a gente tem que estabelecer o reino de Deus. E se a gente não... A gente precisa ser uma cópia de Jesus, né? A gente precisa viver nossa vida como Jesus viveu. Mas, poxa, é tão difícil viver a vida de Jesus, vamos viver a vida do João Batista. Vamos para o deserto, vamos largar todas as coisas boas, vamos tirar nossas vestes boas e vamos viver uma vida totalmente entregue a Deus no mais simples possível. É muito mais difícil. Amém? Quando Jesus ele começou seu ministério com 33 anos, ele foi para ser batizado. E ele foi batizado pelas águas, mas Deus batizou com o Espírito. Amém? E naquela época que João Batista vivia, ele só poderia batizar pelas águas. Não era dado o Espírito Santo a eles. Jesus se entregou na cruz e hoje a gente tem total liberdade para chegar ao Santo dos Santos, com muito mais facilidade que João Batista. Amém? E como que temos usado isso? Será que o reino dos céus não é nós vendo as coisas que estão acontecendo, mas sim como Deus vê? Amém? E como que Deus tem olhado lá de cima a sua vida, a minha vida, a vida da igreja, a vida da sociedade de homens, de jovens, de juvenis, de mulheres. Como que Deus tem olhado a caminhada. Amém? Eu trago essa reflexão muito forte, porque Deus tem que olhar pra gente e falar assim, esse menino aqui, Demanche, é bom, um menino de sucesso no reino de Deus. Amém? Eu posso não ter uma promoção no meu trabalho, eu posso não ir para um trabalho melhor, eu posso não conseguir comprar o carro que eu quero, a casa que eu quero, mas eu tenho que conseguir ter a visão do reino de Deus sobre a minha vida. Eu tenho que conseguir que Deus olhe para mim e veja sucesso em mim, não um sucesso mundano, mas um sucesso dentro do reino de Deus, estabelecendo o reino de Deus nessa terra, assim como João Batista fez. João Batista não precisou se mostrar grande, não precisou se mostrar como um sacerdote, não precisou se mostrar como um rei. João Batista apenas falou a palavra de Deus nua e crua. Ele não se preocupou em estar agradando aqueles que estão ouvindo, tanto que ele morreu por causa disso. Mas ele pregou a palavra de Deus e ele foi extremamente grande. Deu um testemunho grande para nossas vidas. Amém? Então vamos viver esse testemunho. Maior do que a gente chegar e ficar falando sobre Deus, Jesus salva para todo mundo. Antes a gente precisa dar um testemunho na nossa própria vida. Amém? Antes a gente precisa estar caminhando e demonstrando essa salvação. Demonstrando como que Deus agiu nas nossas vidas. Aí a gente começa a fazer testemunhos e testemunhos e testemunhos. E aí quando começa naturalmente a falar, as pessoas vão chegar até você e você vai falar naturalmente de Deus. Amém? Então, como diz na palavra, né?
Jesus mesmo diz, eu sou a videira, vós os ramos, né? Então, se permanecer em Jesus, naturalmente vamos dar fruto. E esse permanecer que é o mais difícil, né? João Batista passou a sua vida inteira no deserto. Foi extremamente difícil permanecer. Antes dele começar o seu ministério, ele passou muitos anos no deserto. Amém? O próprio Jesus, ele começou seu ministério com 33 anos, né? E ele também foi para o deserto por 40 dias jejuar. Então, onde que é o lugar do cristão? Onde é que a gente tem que estar acostumado a estar? É no deserto. É a gente passar aquele perrengue, mas a gente permanecer. Não permita que as coisas desse mundo tirem a sua salvação. Não permita que as dificuldades desse mundo tirem a sua salvação. Eu vivi momentos recentes muito complicados na vida da minha família, né? Muito difíceis, mas eu pude ver a glória de Deus acontecer. Amém? Eu perdi um primo que eu gostaria muito de falar mais e mais e mais e mais da palavra do Senhor para ele, mas eu fico feliz porque em mim ficou as coisas boas que ele fez. Em mim, no meu coração, ficou o menino educado que ele era comigo, o menino gentil e bondoso que ele era comigo. Amém? E eu tenho certeza que no coração dele ficou isso de mim. Essa perspectiva que a gente tem que passar. Assim como eu vejo muitas pessoas que eu tiro como exemplo, né? Minha querida pastora Geisa, como exemplo, né? Uma baixinha que chega lá e quando fala com a autoridade que o Senhor dá. A autoridade que não importa eu ser maior que ela em estatura, mas ela é extremamente grande no reino dos céus. Amém? Porque tem que permitir que Deus seja, não nós. Amém? Assim como eu vejo outras pessoas, como meu primo Rafael, que agora é pastor, para a glória de Deus, sempre vem com uma palavra certa, sempre veio, desde quando eu me conheço por gente, até quando foi para brigar comigo, veio com a palavra certa. Amém? Então a gente tem que se espelhar em Jesus, se espelhar em João Batista, se espelhar na Bíblia, mas também testemunhar. A gente observar aqueles que estão testemunhando com sua vida. É claro que o homem erra. É claro que se vocês forem olhar minha vida tintim por tintim, vão ver que eu não sou merecedor de nada. Mas Deus tem misericórdia. E eu vou buscar essa misericórdia com tudo e estabelecer o reino dos céus neste lugar. Permitir que Deus governe a minha vida para que o reino dele seja estabelecido. Porque o reino do Senhor está onde ele governa. Amém? Então, se você permitir que Deus governe, o reino dos céus vai ser estabelecido na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver. Amém? Então, realmente seja um testemunho vivo de Deus. Aleluia. E que Deus possa abençoar a tua vida, abençoar aqueles que estão à sua volta, e que todas as oportunidades de falar sobre a palavra de Deus, sobre a salvação de Jesus, fale. Toda vez que você sentir vindo de dentro para falar alguma coisa para alguma pessoa, fale. Não deixe de falar do Senhor. Por mais que seja uma pessoa que seja ruim, uma pessoa que esteja falando palavrão, uma pessoa que esteja bebendo, uma pessoa que seja de confusão. Se você sentir vindo de dentro de você, conversando no seu espírito, para que você dê uma palavra para aquela pessoa, você dê a palavra. Amém? Permita o agir de Deus na sua vida. Permita que Deus governe a sua vida. Permita que o reino de Deus seja estabelecido na sua vida. Que o reino de Deus seja estabelecido no seu trabalho. Que o reino de Deus seja estabelecido dentro do seu carro, dentro da sua família, da sua parentela. Amém? Através da sua vida. Aleluia. Porque Deus te quer usar você. Amém? Se Deus não... Amém? Deus quer nos usar. Deus quer a nossa vida. Deus quer que a gente se entregue. Aleluia. Então entregue a sua vida para o reino do Senhor. Entregue a sua vida para Jesus.
e saiba que aquele que vem depois de mim é muito, muito, muito maior. Aquele que está aqui neste lugar, ele é muito maior. Você pode estar me vendo nessa tela, mas aquele que me manda falar, ele é muito maior. Ele é aquele que vai chegar e vai trazer consolo para a tua vida. É aquele que vai sentar do seu lado, vai te abraçar quando você estiver chorando. É aquele que vai abençoar a tua vida para que todos os momentos difíceis você perceba a glória de Deus. É aquele que vai te mostrar que está se manifestando a glória do Senhor na tua casa neste momento. É aquele que vai te mostrar que o caminho realmente é difícil. O caminho é extremamente difícil, é apertado. Mas em nome de Jesus é o caminho vencedor. É o caminho na qual você vai chegar ao reino dos céus e vai contemplar Deus, vai contemplar o paraíso. Amém? Que possamos viver não para nós, não para que nós cresçamos, mas que possamos viver para que Cristo cresça. Amém? Separei uma palavra também no próprio João 1. No próprio João 1, mas no 32, lemos no início até o 31. No 32 diz assim: Então João deu o seguinte testemunho: Eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: Aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Amém? Então Jesus, ele não era aquele cara lindão, com cabelão grande, olhos azuis, barbão bonito, sempre feito, né? Aquela barbinha aqui na régua. Jesus não era assim. Jesus era igual a todos aqueles que estavam ali. Ele era igual ao povo. Ele era um homem comum, a aparência dele era comum, porém todo o diferencial dele era a presença de Deus com ele constante. Era o Espírito de Deus descendo sobre ele. Quando Deus fala para João: aquele que o meu Espírito descer e permanecer nele, este é o Cristo. Então, igreja, Jesus morreu na cruz para que o Espírito Santo esteja com você. Então permita que o Espírito Santo esteja com você. E é isso que vai fazer com que você já seja totalmente diferente dos outros. É o Espírito de Deus que te faz diferente. É o Espírito de Deus que te faz vitorioso, vencedor. E é o Espírito de Deus que te conduz. Amém? Então permaneça. Permaneça na brecha, permaneça na videira. Em nome de Jesus. E viva uma vida contemplando a glória de Deus. Viva uma vida com a graça do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus derrame abundante bênção sobre vocês. Amém? E principalmente leia a palavra do Senhor, que ela está cheia de histórias maravilhosas que vai nos fazer cada vez melhor. Amém? Não se importe com a aparência, com a forma que você está. Nem cortei cabelos, não pude, né, sem tempo, mas isso aqui não é nada, nada, porque se eu não tiver o Espírito Santo de Deus comigo, não vale nem a pena eu abrir a boca para falar alguma coisa. Amém? Então receba o Espírito Santo em nome de Jesus.